Ora, muito boa tarde a todos e obrigado por terem vindo, os alunos, obviamente, e os nossos convidados. Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês e depois passaremos aqui a palavra aos nossos alunos. Certo, também algumas questões a colocar. Esta questão da indústria, e aqui abro, obviamente, a discussão a todos e o debate. A indústria é mais do que uma questão individual, porque mexe com muitas coisas, e falámos de várias delas aqui, da formação, à parte até cultural, à parte histórica, que o professor relembrava. Mas queria aqui um primeiro comentário vosso, a começar aqui pelo Rogério, sobre uma questão que se tem falado muito nos últimos tempos, que tem que ver com a substituição das importações, acima de tudo com algumas políticas até restritivas de alguns produtos, como o açúcar, o frango, por aí fora. Mas, acima de tudo, se isto pode ser um instrumento temporário de fomento da produção interna, digamos assim, ou se também pode e deve, acima de tudo, ser o primeiro passo para depois o fomento, aí sim, das exportações e da criação de riqueza no próprio país, através do desenvolvimento da indústria, não é? Ou seja, olhando mais para fora, que é o que a indústria deve fazer, em vez de só olhar de forma restritiva para o mercado interno. Obrigado, Pedro. Bom, as indústrias têm um problema, que é a escala, não é? Como que hoje a Chambal se referiu. Então, nos processos de produção, nós competimos. A questão da competitividade é um problema que obriga a nós todos a esta questão do Kaizen, do processo contínuo de melhoria, não é? E o grande desafio que nós temos é que não basta as empresas serem competitivas, e até posso começar pelos nossos técnicos. Os nossos técnicos também têm que ser competitivos, né? Porque são vários fatores que nós analisamos, como olhamos para os nossos funcionários e olhamos para as nossas empresas, mas sobretudo as nossas economias precisam ser competitivas, porque para nós podermos exportar, significa que o nosso produto tem que estar a preços tanto que possam competir com os outros de outros mercados. E quando falamos disso, nós também falamos das barreiras tarifárias e não tarifárias que impedem com que as empresas sejam competitivas, né? Tarifárias, até posso dizer, por exemplo, os impostos, as taxas que Moçambique tem relativamente às taxas que nós temos na região, né? Moçambique compete diretamente com o mercado sul-africano. Podemos ver só o IVA, né, o VAT, nós vemos que nós pagamos 17% e a África do Sul são 15%. E depois são vários fatores, podemos analisar até em termos de mão de obra, qualidade de mão de obra, né? Estive numa conferência, acho que antes do Covid, uns 3 anos atrás, em Beijing, e diziam-me que a competitividade entre a mão de obra chinesa e moçambicana, a diferença é de 2,5 para 1. Significa que cada um técnico chinês, né, do ponto de vista de resultados de produtividade, ele vai precisar de 2,5, né, técnicos africanos. Podemos falar sobre o ponto de vista de tecnologia, acesso à tecnologia, quanto é que nos custa a tecnologia. E, mais uma vez, nós discutimos, quando falamos do ambiente de negócios, também falamos dessas questões que podem ser muito facilmente resolvidas, não é? Para que a tecnologia seja mais acessível, seja mais barata. Mas quando a gente fala do barato, também falamos do acesso ao financiamento. O custo do financiamento é um peso extremamente alto nos processos de produção. O custo de financiamento não é só para a indústria, mas para os diferentes segmentos,
se Moçambique realmente quer tornar a sua base de desenvolvimento baseada na sua produção, produtividade, tem que olhar para esses aspectos. Não é? O acesso à infraestrutura, tanto tangível, não tangível, plataformas eletrônicas, não é? Que hoje em dia já fazem parte da competitividade, daquilo que é o custo também. E falamos do custo de energia, da água, falamos da estrada, o movimento, portanto, das mercadorias, né, de um ponto A para o ponto B. Não, esses fatores todos são determinantes para que as empresas, primeiro, sejam competitivas, que tornam o país também, de certa forma, competitivo e que ele possa poder ter acesso a mercados. Porque, por mais que a gente produza, se ninguém compra, então, não há sustentabilidade. Não vamos poder gerar mais empregos. Portanto, não vamos poder trazer essa rentabilidade, coisas que provavelmente são dadas e podem ser projetos aqui nas aulas, né? Porque alguns nossos empreendedores não têm acesso, não tiveram acesso que vocês têm em termos de formação. Mas eles detêm grandes ativos importantes para a nossa economia. Então, é preciso, né? E é verdade que os grandes visionários industriais também se reúnem à volta destes recursos. Mas, às vezes, portanto, esta integração, às vezes, é muito difícil, não é? E um tema importante, quando nós falamos das pessoas, que também tem impacto na competitividade, é o empreendedorismo, sobretudo industrial, neste caso. O empreendedor industrial, eu não sei se aqui temos jovens que vêm de áreas técnicas. Temos alguém da engenharia? Não temos engenharia aqui? Tem mecânica, elétrica, eletrotécnica. Olha, eu tenho que perguntar, se calhar já estou desutilizado daquilo que são os currículos de hoje em dia. Mas isso só para dizer que, olha, os jovens que saem das nossas faculdades, eles têm que poder adicionar valor. Não é? Já não é o suficiente nós andarmos com o currículo na mão, mas temos que sabermos vender. E começa aqui. Olha, eu não vou alongar mais. Obrigado. Obrigado, Rogério. Passamos aqui ao Sr. Kobayashi. E já vamos falar um bocadinho da questão da formação e, obviamente, do papel da academia na industrialização, mas não queria deixar de lhe perguntar, porque o Japão é um exemplo paradigmático de muitas das coisas que nós estamos aqui a falar e fê-lo num tempo recorde, aliás, como outros países em forte desenvolvimento industrial na Ásia. Mas não queria deixar de lhe perguntar e aproveitar a sua presença aqui para nos dar, ou nos falar um pouco das lições que nós, deste lado do mundo, poderíamos aprender com este crescimento do Japão nos últimos anos, que é muito assente na questão do fomento da indústria, mas também da tecnologia, da questão da formação de quadros muito forte e, obviamente, de olhar também o mundo de uma perspectiva mais global, digamos assim. Muito bem, muito obrigado. Então, voltando a falar na industrialização e também substituição dos produtos importados, é também uma coisa fundamental que a JICA também tem trabalhado há alguns anos para outros países, baseando nossos conhecimentos de exatamente como substituição de produtos importados. Eu vou dar alguns exemplos que a JICA tem cooperado com alguns países a ponto de vista de substituição de produtos importados. Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante anos na região de América Latina. Inclusive o Brasil, Chile, Argentina, eu tenho trabalhado há alguns anos. Aí, daqui na parte sul da América Latina, tem grande produção automobilística, que como ponto focal é o Brasil, mas como o Brasil também tem regulamentações de conteúdo local, que é o uso de conteúdo local. Então, 60% do autopeças tem que ser produzido dentro do país.
mas como mão de obra brasileira é extremamente caro, comparando com outros países que estão dentro da região. Aí, Brasil que escolheu Paraguai e Argentina, são os países vizinhos, que utilizando aquele acordo de livre comércio, eles criaram como algumas empresas, filial de algumas empresas japonesas como Toyota, Honda, eles criaram algumas empresas dentro do Paraguai e Argentina que especificamente produziam alguns produtos de peças automobilísticas. E, por exemplo, na Paraguai, nesse caso, que desenvolveu muito sobre a produção de peças automobilísticas, que anteriormente que importou muito para essas peças. E a JICA, que sempre temos trabalhado com as empresas japonesas automobilísticas, tanto Toyota, Honda, Mazda e outras empresas que grande têm presença do mundo. Aí, acompanhando com essas tendências e essa solicitação das empresas japonesas, na verdade, a JICA que atende para a capacitação de mão de obras e capacitação de tecnologias para poder atender bons serviços para essas empresas locais que oferecem os produtos para as empresas japonesas. Então, geralmente, como empresa automobilística, são aquelas que têm produção de pirâmide, né? Então, tem o top, tem os fabricantes, como Toyota, mas tem também como primeira linha de fabricação de autopeças e segunda linha de autopeças. Então, geralmente, a partir de segunda linha de produção de peças automobilísticas, geralmente são as empresas locais. Então, o chave é para capacitar para essa segunda linha de produção automobilísticas, como dentro dessa pirâmide de produção. Então, acompanhando sobre essa estratégia das fabricantes de automobilísticas e empresas japonesas, que JICA tradicionalmente que JICA tem trabalhado com essa linha. Por exemplo, em Paraguai, Argentina e o México também, recentemente, como foi grande produtor de autos, né, os carros. E aqui dentro da continente África, África do Sul tem como grande produção de produção automobilística. Então, JICA tem trabalhado também para apoiar as empresas de autopeças da segunda linha que estão oferecendo os produtos para a primeira linha e os fabricantes. Por exemplo, hoje que mostrei aqui no exemplo do Kaizen que é melhoria contínua. Então, JICA tem trabalhado exatamente para capacitar algumas instituições de capacitação técnica de melhoria contínua, para eles que podem oferecer melhor serviço para nesse produto de segunda linha. Mas aqui em Moçambique, infelizmente que ainda não tem produção automobilística nesse país, então vou dar outros exemplos na parte da agricultura. Por exemplo, o JICA tem trabalhado muitos anos na área de produção pesqueira. Produção pesqueira é também uma das indústrias-chave daqui em Moçambique que tem grande potencial. Porque, segundo a estatística do Programa Nacional de Industrialização, que foi elaborado pelo MIC, que é o Ministério de Indústria e Comércio, aí que está mostrando vários produtos como prioritária que ser desenvolvido como substituição dos produtos importados. Aí está mostrando como produto de peixe, produto de borrachas, autopeças. Mas o que me chama a atenção é o produto de pesqueira, produto de peixe. Porque Moçambique, caracteristicamente, tem uma linha litoral de mais de quase aproximadamente 3.000 quilômetros de linha litoral. E eu também viajo várias áreas no interior do Moçambique, que é a área litoral. Aí tem bons materiais, produtos de peixes. Por exemplo, falando de atum, como 1 quilo de atum, aí se vende como 250 meticais, por aí. Se eu comprasse esse 1 quilo de atum lá no Japão, em Tóquio, eu acho que o valor é 10 vezes maior. Aí o produto japonês que é mais conhecido aqui é sushi, né? Sushi, que é peixe cru. Lamentavelmente, eu não como sushi. Eu como pouquinho. Eu como mais comida portuguesa aqui em Moçambique. Mas, falando nesse sushi, que é peixe cru, na verdade, quando o país que seja mais desenvolvido e o consumo de peixe, que naturalmente que vai ser aumentado. Por exemplo, falando outra história do Brasil, agora que o Brasil, calculando o número de restaurantes de cada comida típica, ou cada comida de região, comida japonesa que representa top, que é o número 1. Por quê? Os brasileiros que estão mais acostumados para comer os peixes crus e também os produtos de peixe, porque tem boas nutrições e também fácil acesso.
Então, se nós viajamos para São Paulo, que 10 anos atrás que eu estive em São Paulo, foi difícil para ver como um produto de fast food, que é chamado temaqueria. Não sei se alguém ouviu falar que é temaqueria, ou ninguém, né? Temaqueria, temaki, depois que pode botar uma palavra Google na temaki, na Google. Aí está aparecendo como um sushi, lourinho, que dentro tem peixe, legumes. É como tipo fast food de sushi. Mas agora, se viajar em São Paulo, Rio de Janeiro, toda a esquina já tem temaqueria, que eu nunca não existia na 10 anos atrás. Então, o crescimento desse mercado de comer peixe cresceu muito. Então, quem atendeu para nessa demanda? Qual país que está alimentando para o Brasil? Resposta, é o Chile. É o Chile da América Latina, que fica também vizinho do Brasil. Chile, que no ano de 70, na verdade, não tinha nada de produção de salmão. Por quê? Porque o Chile não tinha muita demanda. Na verdade, eles exportaram muito de produção salmoneira do mundo. Mas agora que Chile, que está virando como o segundo maior exportador do salmão, depois da Noruega. E a JICA, que ficou trabalhando mais de 40 anos, desde o início da produção salmoneira do Chile, e agora, como tem grandes empresas japonesas que começaram a investir para essa parte da exportação dos produtos de salmão para o Brasil, para poder alimentar. Comparando 30 anos atrás, que Chile, maior destino do salmão do Chile, foi destinado para o Japão, quase 30%. Mas agora, em lugar do Japão, quase 25% do salmão chileno está sendo destinado para o Brasil, por causa dessa mudança do hábito da comida. Então, hoje em dia, né? Então, facilmente que podem ser transformados para essa industrialização, podem ser considerados como uma industrialização, como um contexto de substituição de produtos importados. Então, voltado de falar, aqui em Moçambique, como ponto de vista de parceiro de desenvolvimento, Moçambique tem um monte de potencialidade, especificamente como a agricultura e a peixe. Então, como é peixe, JICA também tem trabalhado, nós estamos começando a trabalhar para desenvolvimento de cadeia de valor e fortalecimento da cadeia de valor, aqui na província de Nampula, exatamente para produzir melhor sobre os peixes e também para processar melhor para esses peixes, para poder atender para o futuro mercado do país. E eu falando de agricultura também, que o nossa colega da cooperação portuguesa que mostrou que aqui na cidade de Maputo e província, que o número de rendimento e o rendimento da população cada vez mais que está aumentado. Então, como está chegando como um nível que as empresas que podem entrar para investir para o mercado de alimentos. Então, nesse caso, eu acho que eu também ter a mudança do hábito de comida de hortícolas e legumes. Por exemplo, falando de brócolis, todo país desenvolvido tem grande aumento de consumo de brócolis. Nesse mercado moçambicano, que ainda não é muito alto o consumo de brócolis, mas daqui a pouco que vai ter aumentado. Então, nesse ano, nós estamos trabalhando também com Madeira, que é ministra de Agricultura, junto com Maputo e Matola e Poane, especificamente para a melhoria da produção de hortícolas, produtos de agricultura urbana, que para poder atender o futuro mercado de aqui, que hoje em dia que está importando muito da África do Sul. Então, olhando o futuro de outros países, tem muitas dicas que o Moçambique que pode ser destinado um foco de substituição de produtos importados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Kobayashi. Passava ao nosso professor. Acho que educação, formação foram conceitos e termos usados em praticamente todas as intervenções. Falou do passado um bocadinho, da história, no fundo, da indústria, mas o que eu lhe queria perguntar era um bocadinho, até por estarmos, obviamente, na academia, olharmos um pouco para a frente, os desafios todos que Moçambique tem pela frente e que têm sido aqui falados. Como é que a educação e o sistema educativo em Moçambique está preparado, ou se deve preparar nos próximos tempos, para toda esta dinâmica de que estamos aqui a falar?
Sim, bem, não sei se compreendi muito bem a pergunta. Se não se importasse, podia clarificar melhor, porque... No fundo, queria lhe perguntar, e depois de termos falado tantas vezes em educação e na sua importância para a industrialização do país, como é que a escola, digamos assim, a academia, pode responder a este desafio e fornecer, no fundo, os quadros necessários, no fundo, as sementes do futuro da indústria virão de salas como esta, espalhadas por todo o Moçambique. E, no fundo, o que eu lhe queria perguntar é isso: como é que a escola em Moçambique está preparada para fornecer os quadros e as pessoas que irão fazer a industrialização acontecer no país? Sim. Não, muito obrigado. Eu penso que ainda estamos a dar os primeiros passos. O caminho é longo e é preciso fazer reformas nos cursos que as instituições de ensino superior estão a oferecer. Isto é fundamental, porque muitas vezes desenhamos os cursos sem atender àquilo que o mercado precisa. Temos que alinhar aquilo que são as necessidades do mercado e o perfil dos cursos, para termos o graduado com o perfil que o mercado precisa. Este há de ser um trabalho muito longo, mas tem que começar. Portanto, quando se desenham os cursos, é preciso envolver a sociedade, envolver os agentes industriais, envolver todos os segmentos da sociedade que podem, de alguma forma, contribuir para o desenho da currícula. Algumas universidades, de 5 em 5 anos, fazem reformas, que é para tentarem alinhar o curso com as necessidades do momento do mercado. Então, penso que tudo tem que passar por aí. A questão das pós-graduações, eu estava a falar de mestrado, que é muito importante, porque mestrado é especialização. Eu dei um exemplo de doutoramento, que muita gente, às vezes, pensa no doutoramento, que é qualquer um tem que seguir o doutoramento, mas depois tem que ir trabalhar na indústria. Ora, fazer o doutoramento, depois de ir trabalhar na indústria, há aqui um desalinhamento. O doutoramento é muito mais para quem está numa instituição académica. A indústria precisa de especialistas, então é preciso dar mestrados que especializam o quadro para poder enfrentar os desafios da indústria. E, portanto, eu penso que passa pelo desenho dos currículos, passa pela promoção da investigação, sobretudo aplicada, e passa pela interação com a indústria para percebermos quais são os reais problemas que a indústria tem. Porque hoje em dia as faculdades dão trabalhos de culminação aos estudantes, mas esses trabalhos estão desarticulados com o que a indústria precisa e nem temos a consciência do que a indústria quer. Então, eu penso que tudo passa por aí, são os primeiros passos que estamos a dar, mas temos que prosseguir neste caminho. Obrigado. Muito obrigado. Temos falado aqui de substituição das importações. Há uma substituição de importações que é muito importante para Moçambique, por tudo aquilo que sabemos, pelos grandes projetos de gás natural que estão no horizonte, e a questão da criação de capacidade local, a tal questão do conteúdo local, de que tanto se tem falado, e na qual a Cristina trabalha hoje em dia, no âmbito do projeto Mais Emprego. E era sobre isso que gostaria de falar, porque o Mais Emprego entra aqui um bocadinho entre... digamos, a universidade, a academia, daquilo que estávamos a falar, e este lado mais da conversa, da indústria, e depois de tudo o que vem daí para a frente. E gostava que me falasse um pouco sobre esse ponto, como é que conseguimos encaixar aqui isto tudo e fomentar, de facto, o conteúdo local. Bom, muito obrigada. Penso que a questão é muito relacionada também com o problema da substituição da mão de obra mais qualificada e do valor acrescentado que pode ser introduzido pelo conteúdo local nestes megaprojetos e não só, no projeto de industrialização geral. Eu diria que, se calhar, é necessário apostar num trinómio, não é um binómio, é um trinómio, que tem a ver com a qualidade, a produtividade e o acesso. E isto está tudo relacionado. Da qualidade do sistema de educação, nomeadamente superior, o professor já falou. Há uma série de fatores, de requisitos em que se tem que investir.
A questão da docência, e quando eu falo da docência, não falo só da qualificação dos próprios professores, mas da questão da atratividade da carreira docente. E não é só a atratividade da carreira docente aqui também, mas a atratividade da carreira do próprio formador da educação profissional. O que eu vejo, mesmo na Unilur e nas entidades com quem eu trabalho da educação profissional, é uma enorme mobilidade e rotatividade. Porquê? Porque a carreira não é atrativa, os salários são baixos. Por exemplo, em Cabo Delgado é praticamente impossível encontrar um bom formador de soldadura. Porquê? Porque tens uma série de de empresas privadas que pagam triplo a um bom soldador. E, portanto, não consegues atrair os melhores para a academia. Não consegues atrair os melhores para o sistema de educação técnica. E, portanto, se não tens os melhores, eles também não podem formar os melhores. Não sei se isso passa em Maputo. Devido à tal macrocefalia, provavelmente este problema não se registra tanto em Maputo, mas isto em Cabo Delgado é um problema. Portanto, a questão dos professores, a questão das tecnologias. Se forem analisar o investimento público que é feito nas universidades, e o professor também já falou desta questão, quer dizer, não vou dizer que é quase risível, meu Deus, eu sou estrangeira, não vou criticar as políticas públicas de Moçambique, mas efetivamente não há financiamento público. O financiamento público na investigação é praticamente nulo, não é? As bolsas que tu tens, na sua maioria, são bolsas que são financiadas pelos doadores, não é? Pela comunidade internacional. Portanto, enquanto não houver um investimento público sério nesta questão, é muito difícil falarmos em qualidade. A questão da parceria público-privada, o professor também já falou, todos nós falámos, portanto, não vou insistir aí nessa questão. Portanto, qualidade passa por isto, pelos professores, pela tecnologia, pelos currícula, mas passa também por uma questão muito fundamental, que é a educação básica. Isto é o final do circuito, não é? E o que está para trás. Quer dizer, eu volto a dizer, como trabalho muito com o Unilur, eu às vezes tenho acesso aos trabalhos que são produzidos pelos próprios alunos. E quer dizer, as competências básicas na língua portuguesa, em matemática, em física, são muito baixas. Quer dizer, como é que se pode falar, não é, em substituição de importação de mão de obra altamente especializada, se depois tens alunos na universidade, volto a repetir, estou a falar da realidade de Cabo Delgado que eu conheço, ok? Que não sabem escrever um bom paper num bom português. Não é? E em que as competências básicas em matemática, volto a dizer, são baixíssimas. Portanto, há a questão da educação básica, das competências, daquilo que nós, doadores, gostamos muito de falar, que é os soft skills, não é? Este é um palavrão, é o soft skill. Mas atenção, todos nós sabemos de que é que estamos a falar, não é? Falando com vários empregadores estrangeiros, o que nós temos ouvido é, temos aqui 10 soldadores tecnicamente impecáveis. O problema é que eles me faltam todos os dias. Eles faltam, não aparecem. Ou quando aparecem, não entram às 8, entram às 11. Eu não sei se posso contar com eles. Portanto, há aqui um problema também de soft skills. Volto a repetir, estou a falar da realidade de Cabo Delgado, que eu conheço mais, mas que acredito, eventualmente, seja transversal a todo Moçambique. Portanto, há aqui uma questão também de orientação para a cultura do trabalho. Claro que a cultura do trabalho, e isto cruza com a questão da produtividade, não é? A produtividade relaciona-se novamente com a questão dos salários e das condições de vida mais gerais. Quando tu tens transportes públicos, como se vê aqui em Moçambique, em que as pessoas vivem nos bairros, acordam às 4 da manhã, entram no trabalho às 8, têm que passar 3 horas no trânsito, em transportes públicos que não são de qualidade. Os níveis nutricionais são baixíssimos. Quer dizer, que produtividade, não é? Portanto, peço desculpa se cá estou a pôr um bocadinho o pé no chão demais neste debate, que está um bocadinho lá em cima, mas quer dizer, a realidade de Moçambique é esta, não é? A realidade de Moçambique é esta. Portanto, se queremos produtividade, se querem produtividade, investir nos salários, não é? Também, já agora. Eu sei que é um círculo vicioso, mas é de investir efetivamente nos salários. Depois a questão do acesso não só à universidade, mas a questão também até do acesso à educação técnica. Qualquer curso de educação técnica oferecido por uma entidade pública é pago. Não sei se todos nós temos consciência disso. É pago. Não há educação técnica gratuita neste país. Portanto, se um jovem, se uma família quer que um jovem vá fazer um curso de eletricista ou de carpinteiro, tem que pagar uma propina que ainda por cima nos últimos 3 meses aumentou imenso, por exemplo, no IFPELAC, por causa do custo das matérias-primas. Então, não é? Que acesso?
É muito difícil, volto novamente a dizer, massificar o acesso ao ensino superior, massificar o acesso à educação técnica são fundamentais. Quanto mais tens, mais qualidade tens. Mas para isto é necessário novamente um investimento público sério, não é? Sério. E a questão da planificação. Novamente, orientar, é isto que nós estamos a tentar fazer no Mais Emprego, orientar os jovens, não para o desemprego, orientar os jovens para aquelas áreas em que efetivamente há oportunidades de emprego, emprego qualificado e emprego bem remunerado. Isso é o ideal. E realmente gostava de dizer que temos aqui uma plateia de jovens. Eu todos os dias sou surpreendida com a qualidade dos jovens moçambicanos. Todos os dias. E por acaso o Pedro esteve numa iniciativa que nós promovemos, que foram as salas de negócio, em que 3 jovens de Cabo Delgado foram apresentar ao BCI os seus projetos de negócio e o BCI ficou surpreso com a qualidade. Um dos jovens tinha 19 anos, o outro 21, o outro 23. Jovens de Cabo Delgado, 2 dos quais nunca tinham saído de Cabo Delgado. Okay? Portanto, há um enorme potencial empreendedor e de vontade de construir a sua vida, não é? Por parte dos jovens. E se lhes dermos os instrumentos, quer dizer, eles voam. O que é preciso é dar-lhes as asas. E não pode ser só cooperação internacional, quer dizer, não é? Não devemos ser nós. Deve ser o poder público e o financiamento público. Só isto é que é sustentável. Pronto, e desculpem lá se entrei em campos que não me competem. Muito obrigada. Eu creio que chegamos agora à altura e falamos do potencial dos jovens. Vamos deixá-los precisamente mostrarem o seu potencial a fazer perguntas. Vamos ter aqui 10 minutinhos então de questões. Peço para quem tiver alguma questão que a faça aos nossos convidados. Eu passo-vos o microfone e depois vocês passarão de mão em mão a quem quer então fazer questões. Quem é que será o primeiro a fazer uma questão? Está longe aquela menina. Ok. Boa tarde a todos. Chamo-me Amanda Cel. Cursei Contabilidade de Auditoria. Pronto. Primeiro vou dar parabéns à Cristina por ser a única mulher na mesa e falou muito bem, interpretou e deu o posicionamento ideal a todas as mulheres que não estão lá. Pronto. A minha questão vai mesmo para o professor Borges. Nós falou aqui de ideias, falou aqui de projetos, no entanto, veio um questionamento durante a sua apresentação que foi: se nós temos ideias e essas ideias devem ser únicas, em vários campos aqui em Moçambique, principalmente num campo que vem se promovendo muito, desde o governo até organizações não governamentais, até pequenas associações, que é a agricultura. Como é que nós vamos simplesmente criar ideias e lançar elas ao mercado, criar projetos e lançar elas ao mercado sem haver inovação? Enquanto professor, como é que vê a academia atualmente a trabalhar não só como academia e os seus estudantes, mas também a existência de vários cursos que vão intervir nesses objetivos que o governo tem, que é a agricultura como uma base assente para o desenvolvimento do país? Nós contamos com os dedos das mãos, as universidades que atualmente estão a lecionar agricultura. Temos uma em Marraquém, aqui em Maputo, temos a São Tomás e temos a UEM. Provavelmente existam mais na nossa paisagem acadêmica. Mas o que o ISCTEM, por exemplo, está a fazer? O que o Dr. Borges está a fazer, por exemplo, como acadêmico, para incentivar a mudança curricular em todas as universidades e existirem, sim, cursos que vão desenvolver Moçambique, não cursos que vamos ter vários jovens, simplesmente contabilistas como eu, e que não sabe como é que vai desenvolver seu país de forma independente. Devo criar uma empresa de consultoria em contabilidade de auditoria, mas por que quando eu cheguei à universidade, a universidade não me disse: pronto, aqui nós temos um curso de agricultura e nós acreditamos com o seu currículo ou com o conhecimento que tu tens, tu és capaz de fazer este curso e desenvolver o país e se ser um país com posicionamento e com os objetivos a serem alcançados. Muito obrigada.
obrigado. Mais duas questões. Mais algum estudante tem questões a fazer? Mais alguma questão? Não havendo, professor, por favor. Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu não sei se consigo responder. É de pedir aqui auxílio aos meus pares, outros oradores, para me ajudarem a responder esta pergunta. E eu falei antes que era preciso fazer reformas aos currículos para tentar alinhar com as necessidades do mercado, justamente para prepararmos o jovem de modo a que possa entrar no desafio. A academia dá ferramentas, não é? Cria competências para este jovem, quando sair, aplicar este conhecimento à realidade atual, à realidade concreta. Portanto, não vamos dar receita. Portanto, a academia não está a dar receita para a resolução de problemas. Está a dar ferramentas. Então, é preciso usar essas ferramentas de forma racional, de forma a responder aos desafios que se colocam. Eu realmente tenho muita dificuldade de responder ao que... Vamos ver, por exemplo, algumas universidades, eu falo concretamente da minha universidade, da UEM, a Faculdade de Agronomia, que forma agrônomos, está na cidade, está na Júlio Nyerere. Mas se formos à Nigéria, é no campus, são hectares e hectares, é preciso andar de transporte, tanto do bus, para percorrer o campus da Faculdade de Agronomia. E que campos é que nós temos em redor da Faculdade de Agronomia da UEM? São campos de 1/4 de hectare. Bom, e então, a partir distorcemos um pouco esta formação que o engenheiro agrônomo deve ter. Não está a lidar com a realidade concreta que queremos que ele depois tenha quando enfrentar a realidade. Portanto, temos que introduzir essas alterações, essas mudanças, esta melhoria constante que foi referida pelo orador japonês, esqueci-me o nome. Portanto, tem que começar de agora para frente. Não sei, eu vou pedir ajuda para ver se me ajudam a responder esta questão da... Bom, a Amanda, para começar, já é uma empreendedora, né? Comunica-se muito bem, é o que a gente procura no mercado e acho que é o básico, não é? Agora, eu esperava que o meu professor aqui, o engenheiro Chambal, pudesse responder a essa questão, porque é uma questão profunda. Porque é que as áreas são críticas de desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, não estão nos setores de produção. Tem história. E a academia deveria clarificar isso, deveria investigar. Cada um, nós temos as nossas percepções. Por que disso? Hoje em dia, já há algumas universidades que já estão nos locais, né? Portanto, não são estas que estão aqui, já existem mais, tanto ao longo do país, nos locais onde se faz, como Manica, por exemplo, temos lá um ensino superior, acho que é Instituto Agrário, uma coisa assim. Portanto, a experiência que eu tenho, a curricular, desenvolvimento curricular, é mais na formação técnica profissional, devido a na altura estava, acho que continua ainda dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, o órgão que se chama Autoridade Nacional de Ensino Profissional. Portanto, existe uma boa experiência, portanto, o que o professor Chambal se refere nesse segmento de ensino profissional, em que as empresas como a Total, como a Vale, como a Mosal, a minha empresa e várias outras empresas, incluindo a Galp, né, fazem parte de empresas que têm estado
a contribuir para o melhoramento do currículo, não é? Para o ensino técnico profissional. Portanto, temos aqui. Eu julgo que deve haver uma plataforma a nível do Ministério para o ensino superior. Mas já existe, é uma belíssima experiência que existe, tanto de interação. Portanto, acho que outras questões, procura-me depois vou te responder, mas essa aí acho que o Dr. Chambal deveria, se não for o Dr. Chambal, o diretor aqui deveria responder essa questão, porque eles sabem. Obrigado. Usa esse microfone, João. Usa esse microfone. Esta pilha de nós não nos falta pilha. Muito bem, então para as notas finais. Alô? Ok. Para as notas finais. Uma primeira nota em relação à questão que foi colocada aqui à plateia sobre qual é o papel da academia. Justamente começar por aí. A nossa iniciativa, esta iniciativa, que é uma parceria da Jason, ISCTEM e a Media for Development, tem um sonho. É que o movimento de aceleração da industrialização comece por onde? Pelas academias. Portanto, não sabemos ainda qual vai ser o papel, mas já estamos claramente, Sr. Diretor-Geral, a desafiar-vos, certo? Estamos a começar por aqui, ok? A segunda nota, para estimular esse exercício de intervenção da academia, quer pelo lado dos professores, quer pelo lado dos alunos, a Jason vai promover um prémio anual de atribuição de um conjunto de horas de executive coaching ou coaching para potenciais empreendedores ou empresários que saírem daqui com projetos industriais. Está aqui o compromisso. Ok? Portanto, estudos, trabalhos, projetos de investigação, que todos os anos, um trabalho de investigação, pelo menos, vai receber um prémio. Não sei se depois a associação quer juntar-se à Jason, mas este é um movimento que começa aqui. Notas finais. Em relação ao meu querido amigo Chiaki, muito obrigado por teres arranjado disponibilidade. Eu sei que és um homem extremamente ocupado. Muito obrigado por estares aqui. E eu sei que a ideia-chave que trouxeste hoje para nós foi levar para casa o conceito de melhoria contínua, Kaizen. Okay? Este processo de melhoria contínua, gostei também da tua outra ideia de olho na fileira do peixe e olho na produção hortícola como bases para a industrialização. Ou seja, começar pela pesca e pela agricultura e fazer primeiro processamento e a partir daí levar para aquilo que foi uma ideia que eu quis trazer hoje, para mercados exigentes exportadores. Tá? Do professor Chambal retive como ideia-chave que, portanto, primeiro a história, trazer a história do processo de industrialização foi extremamente gratificante, gostei de ver isso. E depois o Rogério também reforçou a nota de que este já foi um grande país com uma base industrial. Se calhar, Rogério, não estamos a falar em industrialização, mas em reindustrialização? Ponto de interrogação. Matéria para refletirmos. Em relação ao professor, foi uma sessão também para recordar-me a mim a lição sobre o que é a gestão de projetos e os projetos industriais. Se calhar merecia mais tempo. A próxima vez temos que ter aqui uma dimensão mais forte na pedagogia. A minha querida amiga Cristina trouxe aqui aquilo que é a posição dos doadores, mas em momento algum disse que era a responsabilidade dos doadores. Okay?
E isso fica bastante claro. E a intervenção da Cristina, o que eu retive, a mensagem é: estamos a fazer o possível, mas isso não é tudo. E o país tem que tomar nas suas mãos a responsabilidade de, por exemplo, orientar estes jovens. De Cabo Delgado, mas não só, porque é um tema, como vimos, e ela apontou os constrangimentos do país, é um tema que corre de norte a sul em termos da dificuldade que é para os jovens, eles e elas, Cristina, eles e elas, terem acesso portanto, à educação. Sobretudo elas, ok. Eu vou conceder isso, porque aqui de facto estás em minoria, portanto, gostei também, Cristina, da tua ideia do trinómio, portanto, trabalhar na qualidade, produtividade e no acesso. Esta é uma ideia que eu acho que merece ser também bem expandida. E uma constatação que me deixou aterrado é que não há educação técnica gratuita em Moçambique. Isso deixou-me, de facto, extremamente incomodado em relação... Nós promovemos doadores. Ok. Muito bem. Em relação ao Rogério, trouxe aqui uma ideia de que tudo começa e acaba no homem e a industrialização começa em casa. Achei essa uma ideia fantástica que resume muito bem que se trata de uma questão de educação, mas depois não só. Gostei também da ideia do conceito de empreendedorismo industrial. Um empreendedor industrial, o que é isso de um empreendedor industrial? Quais são as suas características? Que desafios ele tem? Apontou alguns dos desafios, o Rogério, e aqui o caso do financiamento e da competitividade, falta de competitividade fiscal da indústria moçambicana foram algumas das ideias que retive. Em relação à minha intervenção, a nota final que eu gostava de realçar é a disciplina da exportação. Eu acho que se começarmos a industrialização com foco em mercados extremamente exigentes, nós vamos importar as exigências, portanto, desses mercados e com elas aprender, portanto, a melhorar as diferentes dimensões, a qualificação, os processos, a tecnologia, etc. Okay? E outra ideia que eu também quis deixar aqui, e fica como nota final, a eficiência das redes. Sozinhos valemos zero. Hoje está aqui um exercício muito interessante de uma parceria de várias sensibilidades, portanto, agências internacionais, a Associação Industrial Moçambicana, empresas de consultoria, agências de mídia, a escola e a academia. Okay? Finalmente, dizer-vos que este era um evento zero, e vamos fazer uma reflexão muito séria do que se passou aqui, da maneira como foram entregues os conteúdos, da maneira como foi feito o programa, da maneira como nos organizamos, para lançar então esta marca, o MOS Industry Talks, que é basicamente pensar, portanto, na aceleração da indústria. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Finalizar aqui com um agradecimento aos palestrantes, Rogério, Chiaki, professor Chambal e Cristina, muito obrigado. Pedro, também muito obrigado pela tua parceria e, obviamente, Sr. Diretor-Geral, a casa é sua e não sei se quer fechar o evento. É? Então, o evento... Uma salva de palmas, então. Muito obrigado, então.